Jó, Bíblia Original Codex, página 66. Revelare, na tradução caldaica respeitada pelos judeus, este versículo original traz esta última expressão, mas em seu coração ele pensou palavras. Isso revela que o Criador, ao fazer a nossa complexidade cerebral, dual de diálogos e duelos intermináveis, nos entende e perdoa nossos erros cometidos até nos pensamentos. Podemos pensar o que não deveríamos, desde que, dentre de nós, aniquilemos estes pensamentos com um bom uso da nossa dextra, mas não podemos jamais verbalizar, falar, escrever, jogar para fora as maldades que pensamos. Antes, devemos destruir os nossos maus pensamentos na própria alma, evitando pecar contra o Criador e o nosso próximo. Quando os três amigos de Jó, Elifaz e Temã, Bildade de Suar e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Iluminare, se porventura você conheceu até hoje o capítulo 3 de Jó, como o episódio qual ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, você entenderá que, na verdade, Jó entrou em um colapso cósmico, como acontece na vida de todos nós, em algum ou em muitos momentos das nossas vidas. Jó 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: porque eu nasci, por acaso eu pedi para nascer? Não sei por que comemoraram quando eu nasci, aquele dia em que todos pensavam ser de luz. Na verdade, foi de trevas. Nasci é um dia de densas trevas, que se coloca então uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. O dia do meu nascimento deveria ser arrancado do calendário, porque minha mãe estava fértil naquele dia. Que dia do mal foi o dia que eu nasci? Os sábios árabes que podem atiçar o Leviatã, chame ele para mim, para que tire da história o dia que nasci. Revelare. Leviatã não era um animal marinho real, um dinossauro ou um crocodilo. Jó, como sheik árabe, estava falando da mitologia do Oriente Próximo. Só quem desmistifica o Códex pode entender que Jó era árabe, e como príncipe árabe falou sobre o monstro marinho com 7 cabeças, que teria o poder de engolir o sol ou a lua. Segundo a mitologia do Oriente, os árabes diziam que o Leviatã podia engolir a própria criação com seus poderes sobrenaturais. É possível que essa mitologia tenha sido desenvolvida a partir da existência dos dinossauros, mas o Leviatã em si era apenas um deus mitológico. O que dizer então dos pentecostais, que pensam que Leviatã é um demônio poderoso ou o próprio Satanás? Eles não acertam mesmo assim, porque não sabem quem Leviatã era afinal. Leviatã era um ser que pertencia ao mundo do caos, como lemos em Isaías 27, 1 e no Salmos 104, 26. Segundo a tradição rabínica, Leviatã é uma peça do tabuleiro do jogo de Deus, isto é, no neologismo ex, é o crivado do Criador na matéria. Mais tarde, os judeus e pais católicos, na Septuaginta e na Vulgata, transformaram-no em um dragão para espiritualizá-lo, decompondo a mitologia em mundo espiritual,
Foi então que o Leviatã se tornou a personificação do antagonismo cósmico de Deus. Só quem conhece e compreende a dualidade entenderá o Leviatã mitológico de Jó. Jó, Bíblia Original Codex, página 67. Revelare. Posteriormente, Lúcifer era o título almejado por reis e príncipes. Essa figura mitológica foi escolhida para representar o mal. Tinha a capacidade de transformar as trevas em luz, fazia o dia amanhecer. Agora, com Leviatã, acontece o contrário. Ele é aquele chamado para tornar o dia em noite, para tornar escuro, para encerrar um dia de sol. Hexagrama, Lúcifer é dia e Leviatã é noite. Fiquem escuras as suas estrelas. Espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre, porque houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia morrer com os reis da terra, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. É na morte que o escravo está livre do seu senhor, que o pobre está livre do rico. Porque nascer para ser infeliz e ser depressivo, nascer preso num corpo de carne, sem saber como será a sua vida e o que o futuro guarda para você. O Criador fechou as saídas. Estamos presos. Revelare. Estamos presos no show de Truman. Jó é o próprio Truman. Jó continua: ao invés de comer, eu suspiro; ao invés de beber, gemo de angústia e dor. O que eu mais temia veio sobre mim. Não tenho mais paz, nem tranquilidade, nem descanso. A minha vida agora é inquietação. Revelare. Se você já disse alguma destas frases, ou tem dito algumas delas, saiba que você está no crivo de Jó. Esta é a sua oportunidade de provar sua lealdade e alcançar o reino eterno. O reino é dos que chegam ao ponto de desejarem a morte. O reino é daqueles que, em algum momento da vida, desejaram não ter nascido. Quem fala estas frases está começando a abrir o seu terceiro olho. Quem pergunta por que eu nasci em meio a uma grande crise não provocada, está próximo de encontrar o ex, a porta de saída que Deus fechou. Está próximo de voltar ao jardim de onde foi expulso para ser crivado. Jó 4. Enquanto Jó estava em silêncio durante 7 dias, também seus 3 amigos se mantiveram por consideração ao seu sofrimento. Mas agora, quando Elifaz viu Jó chamando Leviatã para trazer as trevas sobre o dia que nasceu e desejando ter sido abortado, seu primeiro amigo árabe de Temã respondeu: se eu lhe aconselhar com a verdade, sendo sincero contigo, dizendo algumas coisas que você não irá gostar, você perderá a paciência? Entendo que pouquíssimas pessoas no mundo têm sabedoria para permanecer em silêncio na dor. E você é um sábio. Você ensinou a tantos, evoluindo tantas pessoas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Se você foi sempre tão verdadeiro, cheio de amor, um homem de caráter, isso não lhe produz esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofrem destruição? Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Deus destrói os homens maus através do seu sopro. Pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam.